Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar em um assunto que está transformando o mundo jurídico, a inteligência artificial generativa, ou IAG. Imagine o futuro onde a tecnologia auxilia juízes e servidores na elaboração de documentos, otimiza a gestão de prazos e até facilita o acesso à informação para o cidadão. Esse futuro já é uma realidade em alguns tribunais brasileiros. E nós vamos explorar como isso está acontecendo. Para esse Deep Dive, nossa principal fonte é uma pesquisa abrangente, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, sobre o uso de AGs no judiciário brasileiro. Essa pesquisa é realmente um marco, pois nos dá um panorama completo de como a IAG está sendo percebida e utilizada no dia a dia da justiça brasileira. O interessante é que a pesquisa não se limitou a dados quantitativos, ela também buscou entender as expectativas, as preocupações e até mesmo as sugestões de quem está na linha de frente do judiciário. Exatamente. E para começarmos a desvendar essa pesquisa, vamos entender o escopo dela. A pesquisa envolveu mais de 18 mil participantes, entre magistrados e servidores, o que representa uma parcela significativa do judiciário brasileiro. E o mais importante, o perfil demográfico dos participantes reflete a diversidade do judiciário como um todo, o que torna os resultados da pesquisa ainda mais relevantes. A metodologia utilizada, com questionários online e análise de respostas abertas, permitiu uma compreensão aprofundada do tema, indo além dos números. E o que essa pesquisa nos revela sobre a familiaridade dos personagens do judiciário com as ferramentas de IAG? Um dos dados mais interessantes é que cerca de metade dos magistrados e servidores já utilizaram alguma ferramenta de IAG, como o ChatGPT ou Gemini. Isso demonstra que a tecnologia já está presente no dia a dia de muitos profissionais, mesmo que ainda de forma limitada. A maioria utiliza essas ferramentas para fins pessoais e acadêmicos, mas já vemos um crescente interesse em aplicar IAG no ambiente profissional. E quais são as áreas onde a IAG tem o potencial de impactar o trabalho no judiciário? A pesquisa do CNJ aponta diversas áreas onde a IAG pode trazer benefícios. Uma delas é a automatização de tarefas repetitivas, como a busca de processos similares, a geração de cálculos judiciais e o resumo de documentos. Isso liberaria os servidores para se concentrarem em atividades mais complexas e estratégicas. Faz sentido. A eficiência é um fator crucial no judiciário, e a EG pode desempenhar um papel fundamental nesse sentido. Mas além da eficiência, quais outros benefícios a IAG pode trazer? Outro ponto importante é a melhoria na tomada de decisões. A IAG pode auxiliar na análise de grandes volumes de dados, na identificação de precedentes relevantes e na elaboração de minutas, fornecendo aos magistrados informações mais completas e precisas para fundamentar suas decisões. Isso nos leva a um ponto crucial, a percepção dos próprios magistrados e servidores sobre o uso de IAG em suas atividades. O que a pesquisa do CNJ revela sobre isso? A pesquisa mostra que a maioria dos profissionais do judiciário acredita que a IAG pode ser útil em suas atividades, especialmente os mais jovens, e aqueles que atuam na área de TI. Há um otimismo em relação ao potencial da IAG para modernizar o judiciário e torná-lo mais eficiente e acessível ao cidadão. Nas férias. Como toda nova tecnologia, a IAG também traz consigo desafios e preocupações, o que os participantes da pesquisa do CNJ destacaram como os principais pontos de atenção. Um dos desafios mais citados é a necessidade de garantir a transparência no uso da IAG. É fundamental que as partes envolvidas em um processo saibam quando a IAG foi utilizada e como ela influenciou a tomada de decisões. E a questão da privacidade e segurança dos dados. Imagino que isso também tenha sido levantado como uma preocupação importante. Sem dúvida. A proteção dos dados é essencial, principalmente quando lidamos com informações sensíveis no âmbito da justiça. A pesquisa do CNJ ressalta a importância de estabelecer protocolos rigorosos para garantir a privacidade e a segurança dos dados utilizados pelas ferramentas de IAG. Esses são apenas alguns dos pontos que a pesquisa do CNJ aborda sobre o uso de IAG no judiciário brasileiro. No próximo bloco do Deep Dive, vamos curar mais a fundo as percepções dos profissionais sobre as diferentes aplicações da IAG e discutir os desafios e as oportunidades que essa tecnologia apresenta para o futuro da justiça no Brasil. A pesquisa do CNJ se aprofundou em como os magistrados e servidores enxergam a utilidade da IAG em diferentes tarefas, do dia a dia do judiciário. O que os dados revelam é que a percepção de utilidade varia bastante, de acordo com a tarefa. Interessante. Você poderia nos dar alguns exemplos específicos de como essa percepção varia? Claro, algumas atividades, como a busca de jurisprudência e a realização de pesquisas em geral, receberam aprovação maciça, tanto de magistrados quanto de servidores. Eles veem a IAG como uma ferramenta valiosa para otimizar essas tarefas, que muitas vezes demandam tempo e esforço consideráveis. Não faz sentido, afinal. As IAGs são excelentes em processar grandes volumes de informação, encontrar padrões, o que as torna ideais para tarefas de pesquisa. E quais outras atividades se destacaram na pesquisa? A tradução de documentos, o resumo de documentos jurídicos, a busca de leis e regulamentos também foram apontados como áreas onde as IAGs podem ser bastante úteis. Já a elaboração de sugestões de peças processuais.
e o aperfeiçoamento textual e de peças processuais geraram opiniões mais divididas. Uma parcela significativa de magistrados e servidores considera essas atividades complexas demais para o uso de AGs. Imagino que a preocupação seja com a sensibilidade e a complexidade dessas tarefas. Exige não só conhecimento técnico, mas também uma análise crítica e interpretativa, que talvez as EAGs ainda não consigam replicar. Exatamente, é como se Para algumas tarefas. A expertise humana ainda fosse insubstituível, pelo menos por enquanto. A pesquisa também revelou que a percepção sobre a utilidade das IAGs varia de acordo com a idade e o tempo de atuação no judiciário. Magistrados e servidores mais jovens, que ingressaram no judiciário após 2010, tendem a ser mais otimistas em relação ao uso de IAGs em suas atividades de rotina. É natural que as novas gerações, que já cresceram em contato com a tecnologia, sejam mais receptivas à incorporação de IAGs no ambiente de trabalho. Mas e quanto aos desafios? A pesquisa se aprofundou nas dificuldades e limitações que magistrados e servidores enfrentam ao utilizar IAGs. Sim. A pesquisa abordou esse aspecto de forma bastante detalhada. Entre as principais dificuldades relatadas estão a falta de conhecimento sobre como utilizar as ferramentas de forma adequada, a desconfiança nos resultados gerados e a preocupação com a ética e a licitude do uso de IAGs. E como a pesquisa sugere que esses desafios sejam enfrentados? A pesquisa do CNJ identificou a necessidade de maior investimento em treinamento e capacitação para que magistrados e servidores possam utilizar as IAGs de forma segura, eficiente e responsável. A capacitação é vista como fundamental para que os profissionais se familiarizem com as ferramentas, entendam seus limites e potencialidades e possam utilizá-las de forma crítica e consciente. Então, a pesquisa nos mostra que a implementação de IAGs no judiciário, embora promissora, exige planejamento, investimento em treinamento e uma reflexão ética cuidadosa para garantir que a tecnologia seja utilizada de forma justa e transparente. Mas indo um pouco além dos desafios, a pesquisa também investigou como os próprios magistrados e devedores imaginam o futuro do IAG no judiciário. Certo? Exatamente. A pesquisa coletou sugestões e considerações dos participantes sobre como as IAGs poderiam ser utilizadas no judiciário no futuro. Essas respostas foram agrupadas em categorias que nos dão um vislumbre de como os profissionais do judiciário enxergam o potencial da IAG já para transformar suas atividades. E quais são essas categorias? E o que os profissionais do judiciário esperam da IAG no futuro. No próximo bloco do Deep Dive. Vamos explorar essas categorias e discutir as perspectivas e as expectativas em relação ao uso da IAG no judiciário brasileiro. No último bloco, você mencionou que a pesquisa do CNJ coletou sugestões dos profissionais do judiciário sobre como eles imaginam o futuro da IAG. Quais foram as áreas que mais se destacaram nessas sugestões? A pesquisa identificou 10 categorias principais, que refletem a visão dos profissionais. Sobre as áreas onde as IAGs podem ser mais impactantes, podemos destacar algumas, como a análise e acompanhamento de contratos, a tradução e revisão de documentos, a gestão de prazos e cálculos financeiros, e até mesmo o atendimento ao público. É interessante notar essa variedade de aplicações. Parece que a IAG tem potencial para impactar tanto tarefas administrativas quanto atividades mais complexas. Que exigem análise crítica. Exatamente. A IAG pode auxiliar, por exemplo, na elaboração de minutas de decisões e na identificação de precedentes relevantes para um caso, otimizando o tempo dos magistrados e contribuindo para decisões mais fundamentadas. Mas a pesquisa não se limitou apenas às expectativas positivas, certo? Ela também abordou as preocupações e os desafios da implementação da IAG no judiciário, o que os profissionais do judiciário apontaram como pontos de atenção. E a pesquisa também identificou 9 categorias principais, nas considerações dos participantes, sobre os desafios e as perspectivas do uso de IAGs no judiciário. Essas categorias abordam temas como o impacto no trabalho e no emprego, a necessidade de implementação e adaptação tecnológica, a importância das interações e da humanização. Esses temas refletem preocupações importantes. Afinal, a implementação de uma nova tecnologia como a IAG exige cuidado e planejamento para garantir que ela seja utilizada de forma ética e responsável, sem causar impactos negativos no ambiente de trabalho ou nos direitos dos cidadãos. Concordo. A pesquisa do CNJ destaca a necessidade de se pensar em questões como a justiça social, a responsabilidade, a ética, a transparência, a segurança e a privacidade, a regulamentação e a resistência e cautela na implementação da IAG. É fundamental que a tecnologia seja utilizada para promover a justiça e a equidade, e não para perpetuar desigualdades ou vieses existentes. A pesquisa do CNJ nos apresenta um panorama completo sobre o uso da IAG no judiciário brasileiro. Com suas potencialidades e desafios, ela os convida a refletir sobre como podemos utilizar essa tecnologia de forma responsável e ética para construir um judiciário mais eficiente, acessível e justo para todos. E você, nosso ouvinte, que pensa sobre o papel da inteligência artificial no futuro da justiça, esperamos que o Deep Dive tenha contribuído para ampliar sua compreensão sobre esse tema tão relevante e desafiador. Continue acompanhando o Deep Dive para mais análises aprofundadas